Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje eu vou falar sobre um fato que aconteceu lá no estado de Goiás, cuja notícia me chegou ontem, e que, por coincidência justa, estava lendo o livro de Laurentino Gomes, né, autor de 1808, 1822, 1889, o volume primeiro da escravidão. Ó, aqui, ó. Eu estava lendo esse livro aqui, muito bom, recomendo. Esse livro é recomendável. Aliás, as outras obras do autor também são recomendáveis. Aliás, deveriam ser livros que deveriam estar já no catálogo dos livros lidos na educação básica, talvez a partir de quinto, sexto ano em adiante, né? Enfim, aconteceu esses dias uma situação bastante prosaica, né? Essa notícia é do dia 15 de janeiro, de ontem mesmo. E ontem eu estava lendo o livro de Laurentino Gomes, né? E que fala sobre uns quilombolas que foram presos por falsa acusação e ficaram durante horas sem as devidas condições legais de defesa, né? E primeiramente a presunção de inocência, né? Que inclusive é um conceito que veio de um rei da Inglaterra, João Sem Terra. Daí que vem o conceito de presunção de inocência. A questão é que aqui o que se está entretecendo, e aí eu quero linkar isso aqui com o que está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, em torno dos temporais, das chuvas, das tempestades que já causaram muitos mortos, né? E linkar isso com a questão dos desterritorializados. Por que eu estou chamando esse nosso encontro de desterritorializados univos? Olha, todas as notícias que se passam, principalmente pelas agências de notícias, seja eles de quaisquer os lados existentes, todas as informações que circulam no Instagram, elas não são causa das tragédias, né, e das balbúrdias sociais que estão se sucedendo, né? Tem informações, inclusive técnicas, de que o governo federal realmente ele não se empoderou como deveríamos, como nós esperávamos, aliás, ele ter se empoderado, né? O executivo, na Constituição, ele tem atributos e poderes específicos, né? Com isto, eu não quero dizer que a Constituição seja realmente a Bíblia dos povos, não. Mas já que existe, e já que foi escrito por homens brancos, e que a Constituição brasileira, tanto as outras constituições dos países aqui em volta, baseiam-se fundamentalmente nos escritos, nos primórdios escritos antes das constituições da França e dos Estados Unidos. Depois teve influência anglo-saxônica, né, principalmente na área jurídica, né, a partir dos escritos do pensador Immanuel Kant, né, tanto que hoje existe o neocantismo, também como perspectiva para lidar com a questão fundamental do direito como direito em si básico, mas que é possível colocar em prática para evitar, por exemplo, situações como esta, em onde as pessoas, sem nenhum tipo de defesa, né? A notícia está aqui, a gente pode ler juntos. No dia 12 de janeiro, dois homens quilombolas foram detidos e mantidos presos ilegalmente por várias horas por policiais militares em consequência do conflito que envolve a fazenda Panorama, no município de Cavalcante, Goiás, dentro do território quilombola Calunga, segundo a Associação Quilombola Calunga, AQK.
O território já foi alvo de ataques de pistolagem a serviço do latifúndio. Os homens foram soltos depois da defesa dos quilombolas provarem que as acusações dos policiais militares eram falsas. Segundo a denúncia da associação, os dois homens foram abordados pelo batalhão da Patrulha Rural da Polícia Militar de Goiás. A PM os algemou e acusou, sem provas, de terem cometido furto, posse ilegal de arma de fogo e violação de domicílio na Fazenda Panorama, a 8 quilômetros do local onde essas pessoas foram detidas, os quilombolas foram detidos. Os dois passaram várias horas presos dentro da viatura, sem acesso a advogados e a qualquer direito básico. Depois de 9 horas submetidos a essa prisão ilegal, foram levados para a delegacia de Cavalcante, onde permaneceram algemados e sem acesso a advogados, até meia-noite. Os dois foram levados, então, para a delegacia de Campos Belos, onde às 2h30 da madrugada tiveram acesso a advogados da própria associação. Na defesa, foi constatado que os dois homens estavam a mais de 8 quilômetros do local da suposta invasão a domicílio e que a arma apreendida pela PM não foi encontrada com eles, mas sim estava desmontada em 3 partes escondidas em locais diferentes. Os dois foram liberados somente no dia seguinte, às 6h30 da manhã. De acordo com a associação, o domicílio alegado da Fazenda Panorama foi transferido por decisão judicial para uso da associação desde 2015. Porém, a fazenda não foi desocupada. Quer dizer que essa fazenda ela está intrusada. Precisa, então, de quê? Desintrusar a fazenda, tirar as pessoas daí, porque essa Fazenda Panorama, eu estive fazendo uma pesquisa ontem, depois que eu recebi essa notícia, e no registro de imóveis do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que lá tem detalhados todos os imóveis em zonas rurais, né, preponderantemente rurais, e aí você faz uma pesquisa. E essa Fazenda Panorama, que é uma mini fazenda, mas que está atrelada a uma grande fazenda, que é a Fazenda Panorama, que está no município de Jataí. Na verdade, divide 2 municípios, Rio Verde e Jataí, no estado de Goiás, que por aí passa, se não me engano, a BR-050, que liga o Mato Grosso, a partir de Rondonópolis, ao Rio de Janeiro, ou seja, é uma estrada que cruza o Brasil de leste a oeste. Maravilha. É bom vocês pesquisarem, abrir um mapa mundi, vão pesquisar pela internet. Gente, a gente tem que fazer funcionar o cognitivo, né? Não adianta só eu falar aqui, vocês não fazem as suas próprias indagações, suas próprias investigações sobre o tema. Enfim, então, esse pessoal foi preso de forma ilegal e submetidos a um regime ilegal também, porque não podem ser acusados sem provas, né? E aí a PM faltou com isso, só que nada se diz a respeito a se esses policiais militares vão sofrer pelo menos uma admoestação por não ter cumprido, aliás, com os requisitos básicos, que são presunção de inocência e, na hora da abordagem, ser uma abordagem humana. Aliás, esses dias saiu um vídeo aí de uma advogada que ofereceu cafezinho para um réu que estava por participar da audiência com essa juíza, tal, né? E ofereceu o cafezinho, desligou o ar-condicionado, porque estava muito gélido dentro daqueles espaços, né? E eu já trabalhei com advogados, e eu sei como que, né? São espaços que estão sempre regidos por um ar-condicionado, né? E normalmente é bem baixo mesmo, então temperaturas de 15 graus facilmente podia se sentir numa sala de um tribunal, de qualquer fórum, em qualquer município desse país. Então, isso aí. Mas o que ela fez é justamente uma abordagem humana em relação ao réu. O réu é réu. O réu é réu, não importa o que ele fez ou deixou de fazer. Mas ele é um ser humano. Se eu sinto frio, por que ele não vai sentir frio? Porque ele é réu?
E eu não vou sentir frio porque sou um não réu. Não, tá certa, juíza. O que ela fez, maravilhoso. Muito bem. O canal aqui até se solidariza com ela. Maravilha. Nossa, melhor coisa. O réu continua sendo réu. O que ele fez, pouco importa. Mas é uma vida, é um ser vivo, é um ser humano. E ainda por cima, é um ser humano cuja cor de pele é a mais perseguida no Brasil. E lembrando, ademais, e não sou eu que estou falando, é o Laurentino Gomes, aqui, ó. A escravidão não acabou, hein? Um desses dias eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre esse livro, vou selecionar alguns trechos para apresentar para vocês e tal, né? Eu acho justo também compartilhar bastante literatura, que a literatura traz um vislumbre sobre o que está acontecendo no mundo, né? Bom, por fim, tanto em São Paulo tinha acontecido semana passada, que inclusive caíram as árvores, inclusive fiquei sabendo que a mansão do Passar a Boiada, ministro é, do Desambiente, né? Nem vou falar o nome dele, caiu uma árvore e cortou a luz da própria casa dele, né? Então, a natureza está dando seu troco, uma coisa que nós indígenas, com um digamos assim, com uma sensibilidade espiritual mais aflorada, mais à flor da pele, a gente já estava sabendo. E eu já vinha desde o ano passado dizendo que não é o povo que vai fazer a revolta, vai ser a revolta da natureza. Aí vocês vão ver que a natureza ela é tão viva e ela tem um poder tão grande quanto esse suposto poder que alguns humanos acharam que possuíam, e por possuir esse poder, né, se ensenhorearam do mundo e fizeram as estripúlias e as imperícias que nós hoje estamos vivendo como consequência de todas essas premissas falsas de que o homem e a natureza estão distanciados um do outro. Aí, ó, nós estamos vendo, depois de 5 séculos de modernidade ocidental, os danos e prejuízos ocasionados por esse sistema de crenças. No Rio de Janeiro, foi marcado por mortes em meio a chuvas, protestos populares e repressão policial. Pois bem, por que a polícia veio em cima das pessoas? Porque veio a chuva e muitas das obras que foram realizadas na Baixada Fluminense resultaram ser obras fake, ou seja, fizeram obras de qualquer jeito só para ganhar votos, já que esse ano é ano de eleição municipal, pessoal. Então, a gente não tem que esquecer que esse ano é um ano porreta, porreta. Por quê? Aprendam, pessoal, aprendam. A eleição do munícipe é muitíssimo mais importante que a eleição do presidente, embora o executivo tenha uma grande importância devido aos dispositivos constitucionais que fazem justamente que essa, essa ramificação dos três poderes tenha uma significação dentro de uma soberania, né? E dentro de um inconsciente coletivo e social que permeia essa soberania, né? Então, mas as eleições municipais, elas são muito mais importantes, porque elas vão definindo os próximos anos qual vai ser a direção que vai tomar esse município. Então, qualquer decisão que se tome a nível municipal, distrital, ela vai repercutir diretamente nas pessoas que moram dentro desse município, dentro desses distritos. Por isso que é muito mais importante a eleição municipal, que mais, inclusive, do que a eleição, porque os pequenos poderes que são estabelecidos por lei também dispõem de uma força e de uma correlação de forças nas quais as decisões tomadas vão ter envergadura ou elas vão ser suprimidas. Vai haver uma supressão, porque existe uma regra municipal, porque existem leis municipais que não, inclusive, são ou podem ter interferência do executivo, do judiciário, do legislativo lá em Brasília.
cada município também tem sua própria independência. Então, qualquer decisão que se tome dentro de quaisquer municípios, os mais de 5.000 municípios que tem o Brasil, vão ser decisões que vão tocar diretamente na vida das pessoas, no seu dia a dia, lá naquele pequeno mundinho onde você vive, lá naquele lugar de trabalho, naquele trecho que você faz todo dia de carro entre sua casa e seu lugar de trabalho, se sofrer qualquer modificação, seja para bem ou para o mal, quem vai sentir é você, que inclusive paga impostos e tributos para que esse pequeno poder continue a funcionar com toda a sua maquinária a favor ou não das pessoas que habitam dentro desse município. Então, qualquer decisão municipal vai diretamente e muito mais rapidamente vai tocar na vida das pessoas no seu dia a dia, muito mais que uma decisão a nível federal. Demora mais, até porque tem que passar por vários processos, vários escalões, né, várias vistas, né? Por isso o poder é hierárquico e ele ainda é de cima para baixo, né? Não vem das bases. Então as decisões que se tomam lá em cima vão repercutir cá embaixo, sim, mas às vezes demora muito mais pelo processo de chegada dessas decisões. Agora, dentro do âmbito municipal, qualquer decisão tomada por um vereador, por um agente distrital, por um subdelegado, por um prefeito, por um secretário de obras da prefeitura, vai repercutir diretamente na vida da população. E é por isso que eu trago essa notícia sobre o Rio de Janeiro. Por quê? Porque as péssimas decisões que eles tiveram para assoreamento e modificação da paisagem, quando vem essas chuvas, causa maior tragédia, porque é tudo mal feito, inclusive tem tanto de material que se usa, a metade é roubada, né? Então, às vezes o asfalto não é asfalto, o pavimento de concreto não é pavimento de concreto, né? Às vezes nem o polímero é polímero, então qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer acidente, digamos assim, da natureza, entre aspas, vai repercutir também diretamente na vida das pessoas, porque nos moldes que se constrói hoje em dia são moldes muito superficiais e às vezes, ou na maioria das vezes, superfaturadas, o que é igual a desvios de materiais de construção ou de verbas públicas para a compra de materiais de construção que sejam de melhor qualidade. Então, se constroem prédios em menos de um mês, mas a qualidade do material não é boa e, às vezes, nem o acabamento é como, às vezes, as pessoas esperam, principalmente aquelas pessoas que estão por comprar ou alugar apartamentos, né? Enfim, e essa situação é justamente a situação que acontece nos municípios da Baixada Fluminense. Ah, vocês vão dizer, sim, mas isso aí já é velho, sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu, em Paracambi, no centro do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, em Campo Grande, no sul do Rio de Janeiro, sempre acontecendo. Só que dessa vez foi muito maior do que se esperava. Por quê? Porque foi um choque de tempestades. O texto disse aqui que houve um choque de tempestades. Aliás, quem for ver, fazer uma pesquisa, por que choque de tempestades? Porque veio uma massa de ar frio, que veio do sul do continente, e se encontrou com uma massa de ar quente, que vem do nordeste, e aí se chocaram os dois, mais o vento do litoral, com aquela aquele ciclo, né, de que o Sol, quanto mais se esquenta, mais vapor dos oceanos, né, o nível do vapor dos oceanos aumenta e ele se torna, então, nuvens carregadas de chuva. Só que se juntaram as duas e aquela terceira ficou, assim, entre aspas, excluída. Isso determinou um temporal de uma intensidade tal que os moradores de grande parte da cidade do Rio de Janeiro ficaram assustados, né? E aí houve bastantes, realmente, acidentes, né? Morreram mais de 15 pessoas e ficou ao olho nu o descaso
dos munícipes e do governador do estado do Rio de Janeiro. E quando foi realizada alguma obra, foi realizada uma obra medíocre, bem do jeito do cu deles, né? Então é isso, né, pessoal? Agora, por que eu estou ligando essas coisas com a questão dos desterritorializados? Gente, a maior parte da população brasileira, dita parda, inclusive, são desterritorializados porque essa grande massa mora nas grandes cidades. Se ainda o número de indígenas aumentou, segundo o censo de 2022, com todas as irregularidades que houveram, que não foram poucas, aliás, eu sou testemunho disso, né? Mas representou um aumento da população indígena. No entanto, a população parda e negra é maioria nesse país. E aí a gente começa a pensar onde que essas pessoas residem. Essa grande maioria, que supera o 92%, essas pessoas moram nos conurbanos das grandes urbes. O conurbano, tecnicamente, os arrebóis, né? Os arredores, aquele, né? A periferia, o subúrbio da cidade. Já suburbes, né? Suburbes, que estão abaixo do nível da urbis, porque a urbis é de lugar de gente branca, civilizada, que tem dinheiro, que tem etiqueta, comportamentos de uma aristocracia que não existe, enfim, essas coisas aí. Os desterritorializados, que tantas pessoas falam de racismo ambiental, bom, a gente tem que começar a falar do conceito de desterritorializados. Quem são os desterritorializados? Onde que eles moram? Quem é essa grande massa que se oculta atrás do termo, inclusive, uberizado, trabalhador, né? Povo? Os desterritorializados, se vocês forem fazer uma pesquisa em campo nessas grandes cidades, são pessoas que no seu passado não tão distante, eles viviam dentro de uma roça, eles tinham quintais, eles tinham chácaras, tinham suas vaquinhas, tinham suas galinhas, né? Tinha leite de vaca na porta, né? Ao pé da vaca e no pé da porta, né? Os ovos. E um dia do nada veio alguém e disse que esse terreno já não era mais dele, que aquele pedaço de terra já não era mais dele, e muitas dessas pessoas, uma coisa muito incomum que aconteceu no século XX, de que as pessoas analfabetas, nem por serem analfabetas, não sabiam ler muito bem, não entendiam, e acabavam assinando sua própria remoção, pode dizer assim. Isso é um fato que também acontece, eu já vi acontecer em outros países da América Latina, principalmente em meados ou desde 1940, inclusive até épocas mais recentes, né? Eu já ouvi também pessoas falando sobre esse tipo de situação. E esse grande contingente de desterritorializados, que não tem território para defender, são as pessoas que, inclusive, elas não estão mais tendo contato com a natureza, elas não estão tendo contato com a terra. Quando a gente não tem território, não tem espiritualidade. A partir do momento que há um reconhecimento coletivo de um território a tomar, aí sim a espiritualidade vem à tona, porque o território é espiritualidade, e espiritualidade no sentido em que a natureza, a terra e a vida de um modo geral são as condicionantes para a vida, para as condições de vida, pelo menos mínimas, com uma subsistência justa durante o nosso trânsito por essa curta existência. Né? Embora nós indígenas tenhamos outras cosmovisões em relação a isso, mas eu não vou me deter nisso agora para não tirar do foco, né, o que eu quero chegar. Então, quem são os que mais apanham quando tem esses terremotos, tempestades, ciclones, secas? E justamente são as pessoas que vivem em lugares que não deveriam habitar e são os desterritorializados. E nos lugares onde essas pessoas viviam, hoje é o que? São fazendas de gado, são fazendas de soja, de grãos, né? Ou estão à espreita da especulação imobiliária, né? Ou o Estado toma para si, ou particulares também brigam por ela. Então, praticamente, a questão do território, ao ter uma conexão espiritual com a terra, quem não está, perde essa conexão. E quem está, por nunca ter tido essa conexão, continua vendo a terra como coisa e o território como lucro.
Então, não tem espiritualidade aí também, não. O que deveria acontecer agora, por exemplo, para evitar essas tragédias criadas pela interferência de algumas mãos humanas e alguns cérebros, cabeças humanas, a fim de destruir, abocanhar, usurpar e lucrar a qualquer custo, eles então inventam de fazer leis que eles protejam. E nessas leis que protegem esses grandes proprietários de terras, de imóveis, outras pessoas perdem. Quem ganha, se alguém está ganhando, é porque alguém está perdendo. E essa questão dos desterritorializados são os que perderam, digamos, são os deserdados da terra, os condenados da terra, mas que elas precisam voltar a ter essa conexão com a terra. E a melhor forma de ter essa conexão com a terra é defender o território onde a gente está, e não defender do vizinho, daquele que trabalha, que está fudido aqui no sol de 40 graus aqui na Bahia, trabalhando aí, para levantar um condomínio na qual esse peão não vai morar. Não, a gente tem que fazer a defesa do território justamente contra aqueles que, em nome do lucro, do progresso, do desenvolvimento e todas essas coisas que eles inventam, eles cometem crime de é, crime econômico, porque o superfaturamento de uma obra ainda mal feita vai causar a morte de muitos civis, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. As mortes não foram porque veio não foi arrebatamento bíblico nem coisa parecida. É produto da ação humana. Então, mas sempre houveram tempestades? Sim, sempre houveram tempestades, concordo. Mas, desse jeito que está se dando, por causa da influência humana, também por causa de fenômenos naturais, mas principalmente pela falta de infraestrutura, demonstra que o Brasil, e assim como a maioria dos países da América Latina, em termos de estrutura e infraestrutura, é nulo ou inexistente. Porque, em vez de fazerem obras que durem por muito mais tempo e que tragam uma certa segurança aos moradores, a primeira coisa que as imobiliárias e as construtoras e esses fazendeiros lá nos interior dos estados de Goiás da vida, eles fazem é destruir tudo. Tudo que está sobre a superfície, porque ele não é apenas proprietário de uma fazenda ou de um loteamento de um imóvel para fins de especulação imobiliária. Ele também se acha dono do solo, por algo tem as regras municipais de uso do solo, que muda de município para município, né? E ele também se acha dono do subsolo e até da mata ciliar, ou das profundezas, não sei, sei lá, a crosta terrestre. Ah, eu sou dono da crosta terrestre, oh, eu tenho um documento assinado. Então, a gente tem que entender que os desterritorializados, se não se unem para parar com essa, com essas imperícias, essas impudícias dele, se os desterritorializados não começarem a ter consciência de que precisam melhorar a sua própria qualidade de vida, mas eu moro numa favela. Gente, plantar uma árvore pode se plantar em qualquer espaço, basta deixar um espaço para plantar uma árvore, para plantar um tomate, para ter um alface, nem que seja uma galinha para dar ovos. Todo mundo tem um espaço, mas precisa ter uma consciência comunitária, celular. Por isso que vocês têm que criar células. A grande solução no Brasil é criar células que determinam, oh, aqui é a célula tal, a gente defende território tal, e nós moramos aqui, nós somos moradores, e a partir de agora esse território é nosso, e a gente vai determinar de que forma a gente vai administrar esse território para melhorar a qualidade de vida das pessoas que habitamos esse espaço tal, em tal e tal lugar, independendo do município. Se as pessoas começam a pensar essa saída, que é possível e provável, muitas pessoas pensantes pensando, vamos evitar que aconteça esse tipo de tragédias ocasionadas por gente irresponsável, incompetente, assaz, inconveniente.
porque são pessoas que só visam lucro, poder, fama. E justamente esse ano, que é ano de eleições municipais, vocês têm que prestar atenção nisso, galera. Vocês têm que prestar atenção nisso. Eleição municipal não dizer, ai, o que o meu vizinho vende as melhores marmitas, então eu vou escolher ele como prefeito. O cara que vai ser prefeito tem que ter minimamente, tem que ser um ser idôneo, tem que ter idoneidade. Segundo, uma pessoa que é coerente com seu discurso. As pessoas que vão assumir os poderes municipais têm que ser coerentes com seu discurso. Os que vão assumir as câmaras dos vereadores têm que serem coerentes com seu discurso. Mesmo aquele sátrapa e canalha, mas fica mais fácil de identificar. Agora, os que não são sátrapas e canalhas, que não seguem o jogo político dos pequenos poderes municipais e distritais desse país, eles têm que se impor, mas para se impor, antes precisam preparar as bases, e as bases têm que serem preparadas a nível celular, criar células em todas as regiões metropolitanas do país. Isso precisa ser feito. E dentro dessas camadas miserabilizadas e empobrecidas, começar a exigir que essas pessoas comecem a tomar consciência dos seus pequenos espaços, que elas podem plantar árvores, que elas podem ter sua própria comida e, principalmente, elas podem melhorar a qualidade de vida. Porque não vai ser a construtora, não vai ser a imobiliária, não vai ser a incorporadora que vai levar a qualidade de vida para essas pessoas. Não vai ser nem sequer o munícipe. O munícipe, muitas vezes, já está em conluio com as máfias das construtoras e das imobiliárias, grandes causantes dessas tragédias, como a do Rio de Janeiro. E em relação às questões fundiárias dos interiores do país, o INCRA ele oferece um espaço para as pessoas pesquisarem registro de imóveis, em que situação se encontra tal ou qual fazenda. Não está cumprindo função social, embora esse conceito seja ambivalente, mas vamos lá, se eles falam tanto de função social, pois bem, deixai para as pessoas que sabem plantar, que sabem colher, que têm uma espiritualidade com a terra, têm uma ligação com a terra, deixai esses espaços para essas pessoas. A terra é para quem a trabalha e sabe trabalhar. E a gente tem que defender essas pessoas. Você tem que defender os quilombolas. Eu fiquei sabendo que ninguém defende os quilombolas lá, porque todo mundo lá no estado de Goiás decidiu reverenciar o patrão, aquele que é canalha, que é sátrapa e que também caga na vida das próprias pessoas que apoiam esse tipo de senhorio, são serviciais ao senhorio ainda feudal, como acontece no estado de Goiás. Então, o desterritorializado ele tem que começar a ter essa consciência, porque não tem outra saída senão o povo, ou todos os povos que conformam esse grande povo, que por aí chamam de massa, que eu discordo com esse conceito de massa. Massa é de macarrão, é de pão. Nós somos seres humanos, somos seres vivos, primeiramente, celulares, moleculares, e logo somos seres humanos. E depois as outras categorias. E para nós, depois, primeiro o indígena. Então, os desterritorializados, eles têm que começar a ter consciência, porque esse ano é ano de eleição, e quem vai tomar naquele lugar não é aquelas, a Dona Maria que acorda às 5 horas da manhã para servir cafezinhos para os peão da construção civil. Quem vai tomar? Vai ser todo mundo que faz um trabalho parecido. E vão ser, inclusive, aqueles que também dizem alavancar o senhorio, porque o progresso, o desenvolvimento, o programa de aceleração do crescimento de quê? A gente tem que começar a reformular a luta, a gente tem que começar a repensar de que modo a gente vai enfrentar esses grandes vilões do século XX, que são consequência e não causa, são consequências de um projeto de colonização que começou lá atrás, praticamente há mais de 5 séculos. É isso, pessoal, que eu venho trazer para vocês. Essas notícias aí, inclusive eu ia falar sobre o conflito Guarani-Kaiowá, mas eu estou esperando, inclusive, que uma das lideranças libere para eu poder falar sobre esse grave acontecimento que ocorre neste instante, inclusive,
no estado de Mato Grosso do Sul. Lembremos que nesse final de semana que passou, eles decidiram, os parentes de Guarani e Kaiowá, decidiram fechar a rodovia principal que liga a fronteira do Paraguai, Ponta Porã, com a Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A rodovia ainda está fechada, há negociações, mas pouca vontade do poder público para resolver esse dilema que também não começou ontem, não começou há uma semana atrás, sino que já vem se alastrando há décadas e nenhum governo deu uma solução minimamente pragmática para evitar mais mortes, como estão acontecendo, e mais destruição e mais perseguição, como é no caso dos estados de Mato Grosso do Sul, principalmente, mas também o oeste do Paraná, com as tais milícias rurais. Pessoal, compartilhem esse vídeo, deem um like aí se vocês gostaram, participem, comentem, reflitam sobre isso que eu acabei de dizer. Sempre eu digo que eu não trago verdades, eu estou me baseando em premissas a partir de uma realidade que eu estou vendo e estou assistindo ao vivo. Então, isso aqui não é uma verdade absoluta, a gente não trabalha com verdades absolutas, mas sim com proponências, ou seja, com projeção de algum tipo de solução, ou pelo menos de alguma dinâmica para minimamente neutralizar esses vilões do século XXI, que são o agronegócio, principalmente o agronegócio, a especulação imobiliária e os grandes lobbies da mineração. Beleza, pessoal? Até a próxima aí. Valeu aí a configuração aí também, o apoio do canal GAP Filosófico, do canal do Leitor Subversivo e das pessoas que fazem parte dos grupos de WhatsApp e Instagram, onde a gente debate esses grandes assuntos, que são assuntos de interesse da comunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.